Então, pessoal, continuamos com a apresentação sobre as barragens em Santa Catarina, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre os tipos de barragens, sobre algumas especificações técnicas importantes, né, sobre as barragens que são utilizadas no nosso estado. Então, a gente tem um tipo de barragem que se chama barragem de soleira livre. Essa barragem, a característica dela é que ela é, não tem um grande nível de reservatório. Soleira livre porque a água passa por cima, né? Ela é considerada uma barragem de tipo fio d'água, né? Ou seja, você tem um nível da água ali baixo passando ali por cima da barragem, né? Então a gente tem as barragens, né? Hoje, olha só, pela primeira vez no Brasil, uma hidrelétrica utilizou um núcleo asfáltico em sua barragem. E por que que ela fez isso, pessoal? Porque as usinas, elas têm um certo nível de infiltração que é aceitável, né? E você tem que fazer o controle disso. Você tem que fazer o controle tanto do nível de infiltração, né? Então, debaixo da barragem, ela tem é, algumas galerias que você... Olha só que interessante. Galerias, essa palavra eu não estava me lembrando hoje à tarde, eu queria falar sobre isso, agora veio. É, algumas galerias para você ter esse controle. Além desse controle da infiltração, você também tem um controle de posição da usina. Mas como assim posição da usina, né? A usina ela pode se mover questões de micrômetros, né, ao longo dos anos por terremotos, né, é, até por questões ambientais ali do local, erosão, etc. Então, esse controle de posição da usina é um outro ponto extremamente importante, né? Considerando que a gente tem uma grande usina, se você mover 1 milímetro ela, já é mover muita coisa, né? Então, essa informação também é avaliada. E essa é uma barragem do tipo enrocamento com face de concreto, né? Então, é a barragem que a gente está visualizando aqui. Ah, falando nisso, essa barragem aqui vocês podem visualizar aqui nessa imagem você tem o vertedouro à direita, né? Então você tem essa questão do vertedouro que é por onde se passa a água que escoa pelo quando você tem um nível muito alto de água. Então, essa barragem aí você tem 6 comportas, né? Cada uma com 15 metros de largura por 21 metros aproximadamente de altura. Sua vazão máxima equivale 100 vezes a vazão média do rio Pelotas. Então, assim, se vocês pensam, nossa, mas eu preciso escoar água numa grande velocidade porque em algum período do ano teve uma enchente, como que eu vou conseguir escoar essa água? Pessoal, você pode ter até 100 vezes a vazão, né, de água normal do rio quando você abre o vertedouro. Então você tem uma capacidade de escoar água muito grande por ali, né? Neste caso é no Rio Pelotas. Aqui você tem as comportas, né? Essas comportas elas ficam lá em cima, né, para que você abra o vertedouro, né? Então você faz o controle das comportas para que você tenha essa capacidade de abrir o vertedouro e escoar água quando você está com um nível muito elevado de água na usina. Aqui a gente tem uma imagem de software, né? Essa imagem é uma imagem real, né, de um software utilizado para controle, né, da, é, das, dos vertedores, né, das comportas que estão se abrindo. Então a gente tem aí a comporta 2 e 4 sendo abertas, e com isso você estaria abrindo o vertedouro, né, aos poucos. Aí, além da questão do vertedouro, você tem a tomada d'água. Então, a água tem 3 caminhos para sair da usina. Como assim 3? Vamos pensar. O primeiro caminho, eu já falei para vocês, que é através da... Aqui, ó, vamos lá, vamos para a imagem. Essa imagem aqui é legal. É através do vertedouro, né? Então, a gente tem o caminho aqui, ó, que é quando você escoa a água. O segundo caminho é o caminho natural de
da geração de energia elétrica, que é através da turbina. Então, para chegar nesse caminho, o que acontece? A água tem que entrar na tomada d'água, que é por onde entra a água, para que vá até a turbina. Então, a gente tem aqui uma foto de uma imagem, né, da tomada d'água. Qual que é o terceiro caminho? Tem algumas usinas que elas têm para a questão de peixes, né? Ela tem um terceiro caminho que na verdade não é para escoar água, mas é para que os peixes tenham uma alternativa de subir o rio, né? E se procriarem, né, na nascente através de um caminho alternativo. Então a água ela vai descer por esses três caminhos: pelo vertedouro, pela turbina ou por esse caminho, por questões ambientais, é utilizado também em algumas usinas hidrelétricas, né? É uma opção interessante. Não são todas que tem, né? As de soleira livre ali, por exemplo, não tem. Porque também não é tão alto ali, os peixes conseguem subir. Daí são avaliações específicas, né? Avaliações ambientais que são realizadas em cada usina. A gente tem o conduto forçado, que algumas usinas não têm um conduto forçado, né? Ela é na própria rocha, né? Usinas que são muito grandes, o caminho para chegar à água, então você pode perfurar a rocha e criar um caminho para que a água vá até a turbina. E tem também as turbinas com conduto forçado, que é um caminho artificial que você cria para que a água chegue na turbina de forma específica. Antes de chegar na turbina, o que acontece? A água ela passa também por uma caixa espiral para que ela tenha o sentido da geração da energia. Adiante eu vou mostrar para vocês em detalhes essa questão da geração aí. Então a gente tem o pré-distribuidor e o pré-distribuidor orienta o fluxo de água para a chegada do rotor. Então primeiro a gente tem a caixa espiral que faz essa orientação, depois o pré-distribuidor e o distribuidor, onde tem as palhetas móveis que fazem também o controle da vazão da água, né? Para que chegue na turbina Francis. Então, o tipo de turbina Francis é um tipo de turbina que é muito utilizado no Brasil para as grandes usinas hidrelétricas, né? É um tipo de turbina muito comum. Essa turbina ela gira de forma horizontal, né? Ela gira assim. Então, por isso você tem essa questão de orientação da água para que você crie um caminho para que a água entre de forma linear, né, entre aspas, dentro da turbina. Então, a turbina ela tem a questão da coroa, né? Ela tem as pás que fazem com que você faz com que a água saia através desse caminho. Você tem uma cinta, furos de alívio de pressão e furos de fixação no eixo, né? Então aí a gente tem algumas imagens da turbina sendo instalada, né, no eixo ali, e uma turbina já instalada mais à esquerda, né? Então, a transportada e instalada. Depois disso, né, depois da turbina, você tem a parte de cima, que é a parte do rotor. Né? O rotor ele é ligado. Ó, se vocês visualizarem aqui na imagem, aqui embaixo a gente está vendo os parafusos aqui do eixo. Né? Então, o rotor é ligado através do eixo na turbina. É bem simples, né? Não tem tantas partes uma usina, quer dizer, não tem tantas partes de forma geral, né? Mas assim, a parte de geração de energia elétrica é simples. Então, o que esse rotor magnético, né? É a parte girante da máquina, construído em material ferromagnético, envolvendo um enrolamento chamado de enrolamento de campo. Né? Aí que se gera o campo, dali que se gera o campo para o estator. Né? Tem como função produzir campo magnético constante para interagir com o campo produzido pelo enrolamento do estator. Então, essa interação entre o campo do rotor e o campo do estator, que é causado por aquilo que a gente falou anteriormente, né? Por essa questão de diferença de fluxo magnético, né? Que você excita a máquina, você gera um fluxo e com isso você gera eletricidade. Então, é o que gera a nossa eletricidade. Então, o rotor ele pode se conectar a dois ou mais enrolamentos, sempre em número par, né? Todos conectados em série,
sendo que a camada do enrolamento será responsável pela produção dos polos do eletroímã. Então, existem máquinas com diferentes números de polos, e o número de polos determina também a velocidade que gira o rotor, né? Então, e a turbina. Então, se você tem é a mesma relação que você tem com o motor, né? Se você tem um número de polos diferente, você vai ter uma diferente velocidade de rotação. E essa velocidade, como a gente tem uma frequência fixada em 60 Hz, essa velocidade também tem que ser fixa. Ou seja, quando você tem uma alteração de quantidade de geração de energia elétrica numa usina, você não pode ter uma variação muito grande em termos. Você não pode ter variação de velocidade, né? Se você tiver variação de geração. Então, como é que você faz para gerar menos energia elétrica? Se você não pode diminuir a velocidade da turbina, você vai diminuir o nível, a quantidade de água que está entrando. Como que você não vai diminuir a geração, a velocidade? É porque para a máquina gerar o campo eletromagnético, ela tem a excitação, né, através da excitatriz. Então, se você reduzir o campo da excitatriz, ele vai reduzir essa força que é necessária para girar o rotor, e com isso a máquina fica mais leve, né? E daí dessa forma ela se mantém na mesma velocidade mesmo com um nível menor de água. Então quem determina a quantidade de energia elétrica que está sendo gerada não é a velocidade da máquina. A velocidade da máquina ela é constante. Pode ter pequenas variações, mas ela é projetada para ser constante. Quem determina o nível de geração da máquina é a quantidade de água que está passando por ela. E você regula essa quantidade através do distribuidor de água, né? E você regula a excitação do campo através do excitador, né? Que faz ali a estação. É como se você estivesse numa bicicleta, né? Se você está numa bicicleta e muda de marcha, você percebe que ela fica mais pesada. É basicamente isso, e com isso você tem que fazer mais força para ela girar, né? E de forma comparativa seria você criar mais estação no campo. Aí você precisa jogar mais água para manter a mesma velocidade. É basicamente essa ideia assim que funciona. Então, a gente tem o estator, né? O enrolamento do estator é composto de barras de cobre eletrolítico recosido que ocupam todas as posições da ranhura, né? Então, essa parte do estator é a parte fixa que fica ali, né? Então a gente tem a parte móvel, que é o rotor, que fica girando para induzir eletricidade. O estator ele tem essa influência da indução e através do estator você tem a geração de eletricidade. Então é dali que sai a energia elétrica, né? Pelo estator circula toda a energia elétrica gerada, sendo que tanto a tensão quanto a corrente elétrica que circulam são bastante elevados em relação ao campo, né, que tem como função apenas produzir um campo magnético para excitar a máquina. Então a excitação de campo ela é menor, né, ela serve para ter esse controle. A indução de tensão nos terminais dos enrolamentos do estator. Uma outra questão importante ali, que diferencia muito uma máquina da outra, é a questão do nível de tensão que ela trabalha. Então, máquinas com uma tensão extremamente elevada têm que ter distâncias maiores por questões de isolação, né? Então, é muito difícil você ter uma máquina com uma tensão muito, muito elevada. Quando a máquina é muito grande, geralmente a corrente é maior, né? Você tem um certo limite ali de geração por causa de segurança, né? Da tua própria máquina, né? Não adianta você colocar uma tensão extremamente alta ali, pensando em reduzir questões de transmissão através dos barramentos, né? Para tua subestação fora, se você tiver um problema muito alto em relação a questões de segurança, né? Por esse motivo. Então, você constitui, né, a gente falando do estator, então ele constitui carcaça de núcleo magnético, enrolamento do estator. A carcaça é constituída basicamente por chapas de aço,
sobre as quais estão sustentadas as outras partes que consistem no estator, ou seja, o núcleo do estator e o núcleo do estator é constituído com chapas de silício. Então aqui a gente tem uma imagem de onde fica o estator, né? Essa parte em cinza aqui da imagem é onde ele fica instalado, né? O rotor ele fica aqui junto, né? Então o estator fica aqui por fora e o rotor fica dentro gerando esse campo, né? Eletromagnético. A questão de excitação da máquina é essa partezinha aqui em amarelo com essa partezinha aqui. Essa parte aqui faz com que você excite a máquina e faça esse controle de quantidade de energia que ela está conseguindo produzir. Então, se você mudar esse nível de excitação, você consegue ter um controle no nível de geração de eletricidade. Então, a gente tem a parte de geração e a parte de turbinamento da água, né? Na parte de geração, a gente tem ali o rotor e o estator, né? O rotor é a parte móvel, o estator é a parte fixa. A gente tem o eixo, que não apareceu ali. Uma informação importante sobre o eixo, que a gente acabou conversando numa visita técnica, é que os eixos, eles geralmente são ocos, né? Por quê? Porque se você tiver uma diferença de velocidade ali, claro, essas diferenças ali são minúsculas, né? Mas em relação à capacidade de alteração, né? Em relação à diferença de fluxo de água, o eixo ele pode absorver, né? Ou seja, você não vai criar uma torção muito grande para o eixo e com isso ele não vai quebrar, arrebentar, fissurar. Então, os eixos ali, eles geralmente são ocos, né? Para que você tenha uma margem ali para trabalhar, né? Então, abaixo do eixo você tem a turbina, que é por onde passa a água e a água girar, né? Para gerar o gerador, né? O gerador é a parte de cima, né? Então o gerador é o rotor mais o estator. Então a turbina faz o eixo girar, o eixo faz o rotor girar, o rotor induz esse campo para o estator e o estator gera eletricidade para a usina. A gente tem abaixo ali a questão do pré-distribuidor, né? Que é simplesmente para você direcionar a água no sentido, e a questão do distribuidor, que é onde você faz esse controle mais fino de quantidade de água que está passando pela turbina. Por que controle mais fino? Porque você poderia fechar uma comporta, mas daí você não consegue ter um controle de vazão por isso, né? Um controle fino, no caso, para questões de geração. Aí você tem o conduto forçado, que é por onde a água chega, a caixa espiral, que ela está ali antes do pré-distribuidor já para dar esse sentido, e o tubo de sucção. Né? Lembrando que a gente está falando de turbina Francis, então por isso que ela tem esse formato, né? Porque ela é uma turbina que trabalha na horizontal. Existem algumas turbinas que trabalham na vertical, né? Por exemplo, a turbina Pelton é um outro tipo de turbina que ela trabalha de forma vertical. Pode trabalhar de forma vertical, né? Geralmente é o que acontece. Então aqui, pessoal, a gente tem uma imagem de um projeto da usina, né? A gente tem aqui essa portinhola aqui. O que acontece? Se precisar fazer uma manutenção, não tem como você acessar a turbina daqui, né? E seria muito complicado você entrar pelo conduto aqui. Então, se você quer olhar como está a parte de baixo da turbina, você tem como ter esse acesso criando ali uma pressão positiva para tirar a água e fechando, né, toda a questão de segurança necessária para que você faça essa avaliação. Você pode ter na turbina questão de vácuo, questão de diferença de pressão, isso pode gerar microfissuras na turbina, e essas microfissuras com o tempo elas podem prejudicar e até estragar a turbina. Então, periodicamente é feita essa avaliação na turbina para ver se a turbina está em plenas condições de funcionamento, se não teve nenhum problema em relação a isso, né? Então, essa parte de cima aqui, essa parte azul aqui é a que faz a vedação, azul mais escura, né? Da água que passa aqui pela turbina, né? Para o eixo ligar no gerador. Essa parte aqui é uma parte que geralmente se tem acesso, então você consegue em algumas usinas ver o eixo girar. É o caso da Itaipu, né? Em uma visita técnica você consegue visualizar o eixo girando e ficar em cima da turbina.
Aqui tem a questão dos transformadores, né? A gente tem, além dos transformadores, também os reservatórios de óleo, né? Que você tem que fazer um controle de temperatura da máquina, né? Então existe um fluxo de óleo, como se fosse um motor. Então aqui tem mais algumas imagens mostrando que está tudo certo, né? Com essa usina. Olha só, turbina. Essa turbina é uma turbina um pouco diferenciada. Viram aqui que apareceu uma coisinha diferente aqui, ó? Transferir para compensador. A maioria das usinas ela serve simples só, né, para gerar energia elétrica. Essa usina em específico, ela é uma usina especial. Ela é uma usina, vamos dizer assim, com um nível de tecnologia mais elevado. Por quê? Porque o gerador tem uma capacidade além de gerar, né, energia elétrica, trabalhar como compensador síncrono. E o que isso significa? Ele consegue se sincronizar com a rede e você ter certos níveis de controle de energia e fator de potência utilizando ele como se fosse, de novo abrindo aspas, né, como se fosse um motor. Então você consegue fazer essa compensação quando você não está precisando gerar energia. Por que você não está precisando gerar energia? Por exemplo, você precisa aumentar o nível do reservatório, né? Ou quando você está numa situação que as outras usinas que têm uma flexibilidade diferente estão conseguindo atender. Né? Lembrando que quem faz essa avaliação, né, de quem vai atender, quem vai ficar ligado ou não, é a ONS. Né? Então a ONS é um órgão governamental, que a gente já falou, que faz essa questão de despacho das usinas. Né? Então aqui a gente tem mais algumas imagens, né, deste software supervisório para controle da usina. Então aqui a gente tem a parte em verde, a parte elétrica do gerador, né, e aqui questões de proteção e medição, né, aqui medição de TC para corrente, medição de TP, né, em paralelo para tensão, questões de controle também para os três geradores. A gente tem aqui a barra que leva energia para o sistema elétrico. Então aqui, ó, aqui a gente tem uma barra de transferência e a barra principal. Então se você precisar, por exemplo, fazer uma manutenção, né, você pode usar as barras aqui. Olha só, então essa barra está morta. O que isso significa? Que ela não está sendo utilizada, né? Se você foi clicado ali para mostrar como é que isso funciona. Então, aqui a gente tem uma imagem da usina, como ela é por dentro, né? Aqui a gente tem os painéis. Aqui temos uma equipe fazendo uma visita técnica nessa usina, né? Na área delimitada ali. A gente tem todo o controle, tanto de forma manual da usina, né? Quanto de forma remota, né? Essas usinas são muito modernas, então existem usinas que os operadores são que estão ali mais para questões de manutenção, né? De manutenção preventiva ou corretiva, quando for o caso. Então e preditiva principalmente, né? Porque o valor investido é muito alto nessas usinas, então se realizam muitas manutenções preditivas com aferição de equipamento. Então, além disso, a gente tem reguladores de tensão, né? A gente tem aqui a questão do supervisório, como funciona essa questão de controle, né? Se você precisar passar a usina para manual. E por fim, né, todas essas usinas têm diversas proteções de segurança para os geradores, né, e para o sistema. Então tem proteção diferencial, proteção contra sequência negativa, proteção de terra, proteção sobre tensão, perda de excitação. Então todas essas proteções elas estão ali tem a tabelinha ANSI, né, que é uma tabela padrão para os sistemas de proteção, né? Essas proteções são utilizadas para o motor para garantir que não vai ter nenhum problema em relação à máquina, né? Se você tiver uma perda de excitação, você não pode, a máquina vai ficar mais leve, você não pode continuar deixando a água ali porque não vai ter uma força suficiente para segurar o eixo e ele vai rodar, ele pode sair de eixo, ter algum problema mais sério. Então você tem todo esse controle para que não aconteça nenhum erro, nenhum problema na máquina. E por fim, esse é o último slide dessa apresentação, né?
que é a segunda, lembramos que eu fiz uma apresentação antes, que essa é a continuação, a gente tem aqui a questão dos condutores por onde passa a energia elétrica, né? Então percebam que aqui a gente tem 3 tubulações, né, A, B e C, por onde passam os barramentos, né, depois da turbina, né, depois da geração. Então, para ligar na linha de transmissão, você tem essas tubulações. Lembrando que essas tubulações elas têm um gás, geralmente neste caso é o SF6, que ele tem uma isolação maior, né, do que o ar. Então, ele é mais difícil de conduzir eletricidade e com isso ele propicia uma isolação maior e até por isso você consegue compactar essa diferença, né? Porque você tem um nível extremamente alto de energia passando ali, você teria que ter uma distância maior. Quando você tem um gás que tem uma maior isolação, você consegue compactar a usina, né? Então, as questões das distâncias, né? Então, esse gás ele está ali, esse gás a gente perguntou isso, ele fica em posição positiva, significa que se houver um vazamento não vai entrar nada dentro, né? Porque ele vai vazar para fora, não vai entrar uma aranha, um animal, nenhum objeto estranho dentro do ar e acabar contaminando o ar, não, né? Dentro desse gás e acabar contaminando o gás. Então ele tem essa pressão positiva para garantir que ele vai ficar com a isolação necessária, né, para manter o sistema seguro. Bom, então é isso, pessoal. Fechamos a apresentação. Eu vou passar um livro para leitura que, inclusive, a capa do livro é sobre uma parte da apresentação. Eu vou explicar tudo bem certinho por e-mail. Então, para vocês, muito obrigado por assistir esse segundo vídeo também. Um abraço e boa semana.